Amados, bom dia, queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Nessa nossa primeira devocional do ano, 2026, começamos, né, amados? Firmes nesse propósito de perseverarmos na palavra do Senhor, buscarmos conhecer o Senhor. E eu queria começar hoje com uma história, né? Romanos 15:14 fala que Deus nos deu histórias, deixou coisas escritas para que nós tenhamos ânimo e esperança. Então é importante, né, que você conheça as histórias bíblicas e dessas histórias você tire princípios. Eu queria começar uma história do povo de Israel, né, lembrando que o nosso tema nessa semana ainda continua sendo a questão da justificação. Né? Então essa história está lá em Malaquias 3:13. E Malaquias foi um profeta que veio depois do exílio, eles tinham voltado, e o povo já tinha passado um tempo e todas as esperanças que eles tinham de ter uma vida melhor em todas as áreas, aí tinham se frustrado de acordo com o tempo que eles tinham achado que teriam essas esperanças, né? Então, essa frustração do povo levava o povo a uma apatia espiritual, a uma indulgência com as coisas do Senhor, por falta de comprometimento, e isso os levou a pecar, a uma vida de pecado, de idolatria, de fidelidade, de injustiça social, que são os pecados que são ali retratados nessa fase, que tinham assim a maior evidência. Então, a história, de novo, né, gente, quando a gente olha para a história do povo de Israel, nós nos identificamos muito com aquilo que aconteceu, com aquilo que acontece. Se nós olharmos para a nossa vida hoje, nós vamos ver não é coisa muito diferente. A gente olha em volta e vê o mal, né, graçando, os injustos prosperando, e a gente acha que deve ser assim mesmo, que não vale a pena servir a Deus. Né? Servir a Deus tem um preço muito alto, passa na cabeça de alguns. Então isso não é novo, né? Então vamos lá em Malaquias 3:13, diz assim: Vocês falaram coisas terríveis contra mim, diz o Senhor, mas vocês perguntam: o que falamos contra o Senhor? Vocês disseram: de que adianta servir a Deus? Que vantagem temos em obedecer às suas ordens ou chorar por os nossos pecados diante do Senhor dos Exércitos? Né? Então, isso aqui era algo que passava na cabeça do povo, né, que é relatado por Malaquias. E isso, de novo, eles não vendo essa diferença óbvia entre o justo e o injusto, e vendo o custo que eles tinham para serem justos, para obedecerem a Deus, eles questionam de que serve, então, nós servirmos ao Senhor. E a gente vê, né, gente, que ao longo da história, Deus, ele mostra que ele sempre conhece aqueles que são seus. Né? Um erro, queridos, que tem nesse tipo de pensamento é que nós devemos viver para a glória de Deus, vivermos de forma justa, por recompensas. Né? Então, se eu não tenho uma recompensa imediata e o ímpio está tendo uma recompensa imediata, então eu chego à conclusão que não vale a pena servir a Deus. Mas veja, não deve ser assim. Nós devemos servir a Deus, devemos viver como justificados por Deus ser quem Ele é independente de circunstâncias, por ser quem Ele é. Isso é que deve nos motivar. E nós sabemos, queridos, que a palavra de Deus deixa claro que chegará a hora, né, do juízo, em que Deus vai estabelecer a diferença entre quem é dele e quem não é. Veja aqui em Malaquias 3:17, a palavra diz assim: Eles serão meu povo, né, aqueles que se mantiveram justos, a despeito de toda essa confusão que existia. Eles serão meu povo, diz o Senhor dos Exércitos. Num dia em que eu agir, eles serão meu tesouro especial. Terei compaixão deles, como o pai tem compaixão de seu filho obediente. Então vocês verão outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, o justo e o mau, entre os que servem a Deus e o que não servem. Então, queridos, a palavra, né, que a gente está refletindo é que existe verdadeiramente uma diferença eterna entre aqueles que são justos e aqueles que são injustos, apesar de nós olharmos em volta e ver que o justo, que o injusto, no caso, né, o ímpio, ele tem uma aparente prosperidade. E muitos, queridos, por que dessa palavra? Né? Porque muitos, né, entre nós que estamos na igreja, a gente se move na direção de Deus em relação a recompensas imediatas, não em relação àquilo que Deus realmente é. Isso deve tratar o nosso coração, né? Que nós devemos
pensar e refletir que o preço pago para que nós fôssemos justificados foi um preço alto, já vimos em vídeos anteriores, que foi o sangue de Jesus Cristo, o corpo de Jesus Cristo, né, que foi entregue pelos nossos pecados naquela cruz. 2 Timóteo 2,19 diz assim: mas o alicerce sólido de Deus permanece firme. Olha que coisa, né, gente? Que palavra forte, né? O alicerce sólido de Deus permanece firme. Com essa inscrição, o Senhor conhece os que pertencem a Ele, e todos que pertencem ao Senhor devem se afastar do mal. Então, amados, essa é a nossa primeira devocional, né, desse ano, e a gente precisa estar relembrando constantemente, porque da palavra do Senhor. Porque veja que o povo, né, voltando à história do povo de Israel, eles tinham voltado com uma promessa de Deus. E a promessa se cumpriu no tempo do Senhor, não no tempo deles. E então, quando eles chegaram naquela terra e viram que as promessas não estavam sendo cumpridas naquilo que eles imaginavam, dentro da expectativa deles, eles acharam então que não deveriam mais servir ao Senhor, e o pecado então tomou conta do povo. Então foi quando o profeta se levantou. Então, amados, nós devemos pensar, né, sobre essa realidade de que devemos servir ao Senhor por Ele ser quem Ele é. Veja 1 Coríntios 6,9, diz assim: vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem. Aqueles que se envolvem em imoralidade sexual, que era o caso também lá naquela época de Malaquias, né? Adoram ídolos, também era idolatria. Cometa adultério, de novo. Esses três pecados, eles se repetem, né? Ao longo da história está sendo repetido aqui. Se entregam a práticas homossexuais, são ladrões, avarentos, bêbados, insultam as pessoas ou exploram os outros, não herdarão o reino de Deus. Veja aqui que nós temos pecados graves, pecados socialmente reprováveis, e temos pecados, queridos, no mesmo pacote, né? Pecados que muitas vezes a gente considera de menor consequência. Fala de avareza, né? Aquela pessoa que só pensa em si, satisfaz suas próprias necessidades, e o que dá, ela sustenta a obra ou não, o que dá, ela ajuda um outro ou não. Isso é avareza. E a avareza está nesse pacote. Insulta as pessoas, né? Pessoas iradas, né? Pessoas que estão o tempo todo arrumando confusão. Percebe? Ou explora os outros. Então, queridos, veja que no mesmo pacote nós temos pecados que muitas vezes nós separamos como de diversa gravidade, mas não é assim diante de Deus. E o texto continua: alguns de vocês eram assim, mas foram purificados e santificados e declarados justos diante de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Então, amados, veja que aqui nós temos a Trindade, somos justificados diante de Deus por meio da obra de Jesus e com a operação do Espírito Santo. Essa é a dinâmica da nossa justificação, da nossa santificação. Então, nós temos tudo que nós precisamos para ter uma vida de devoção, segundo Pedro 1,3. O que não justifica que a gente, então, tenha esse tipo de pensamento que era lá naquela época de Malaquias, no povo de Israel, e assim é hoje também, né? Vamos ver algumas coisas aqui. Quando ele fala, ele usa aqui, amados, três expressões, né? Ele usa aqui: nós somos purificados, santificados e justificados. Então, são três expressões que se equivalem, mas reforçam uma verdade, que nós devemos viver de maneira digna, coerente com a nossa eternidade e separado do mundo. Né? Então, purificados, queridos, significa que nós somos lavados. Né? Mateus 5,8 fala: felizes os que têm o coração puro, pois verão a Deus. Nossa forma de pensar, né, não deve ser uma forma de pensar pecaminosa. Pensamentos impuros devem sair da nossa vida, desejos impuros não devem compor a nossa vida. Eles aparecem, mas eles devem ser rejeitados. Fala sobre santificação, uma outra expressão. O que é aquilo que é santificado, queridos? Aquilo que não está contaminado, naquilo que não está maculado. A nossa vida deve ser uma vida de pureza. Hebreus 12,14 diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. 1 Pedro 1,15 diz assim: agora, porém, sejam santos em tudo o que fizerem. Santo aqui, gente,
separado do mundo. Então, tudo que eu fizer, eu tenho que fazer de acordo com o padrão de Deus e não de acordo com os padrões do mundo. Em tudo que fizerem, começando aqueles que o chamou. Pois as Escrituras dizem, sejam santos porque eu sou santo. E o terceiro aspecto aqui, amados, é com relação à justificação. Né? Então, de novo, nós temos purificados, santificados e justificados. Guarda essas três palavras, né? Então, para a tua vida. A questão da justificação é aquele que não tem culpa diante de Deus, né? Então, aquele que está livre de toda acusação. Colossenses 2,14 diz que Jesus pegou os nossos pecados e encravou naquela cruz e morreu por eles. Então, devemos assim viver, né, queridos? Então, vamos pensar sobre isso, né, amados? Vamos pensar sobre essa realidade espiritual, que Deus conhece aqueles que são seus. Deus nos purificou, nos santificou, nos justificou, e é assim que nós devemos viver, não em função daquilo que o mundo diz, se como vale a pena ou não servir a Deus, como, de novo, as histórias mostram para nós que isso se repete. Era na história do povo de Israel, naquela época, dos 400 anos antes de Cristo, e ainda é hoje. Né? Muitos de nós estamos com um olho na palavra e outro olho no mundo. O que está valendo mais a pena? Espera aí, se eu seguir a palavra aqui, eu vou ter prejuízo por servir a Deus, mas eu olho para o mundo, as pessoas estão fazendo e elas estão se dando bem e está tudo bem e parece que está certo. Né? Então a gente não pode ter essa divisão. Devemos ser santificados, purificados, justificados, servir a Deus por quem Ele é, independentemente do que o mundo diga, porque vai chegar o dia, queridos, em que Deus, como nós vimos ali em Malaquias 3, ele vai mostrar que ele sabe quem pertence a ele e quem não pertence, e que nós, todos nós, né, queridos, da nossa igreja, da nossa comunidade de fé, que estamos vendo esses vídeos, estejamos do lado certo da história e da eternidade. Amém, amados? Vamos orar, agradecer ao Senhor, e se Jesus não voltar, amanhã nós estamos aqui de novo. Amém? Oremos. Deus de graça, Deus bendito, Deus santo, obrigado, Senhor, pela tua palavra bendita, poderosa, Deus, que tem poder para salvar a nossa alma, que chega até nós a cada dia. Que o teu Santo Espírito, Deus, como o teu texto nos ensina, possa, Senhor, trazer a verdadeira convicção aos nossos corações, trazer a santificação, a purificação, Senhor, que nós possamos viver como justificados diante do Senhor, que nós possamos, ó Deus, viver para a glória do Senhor, por o Senhor ser quem o Senhor é. Que nós não nos esqueçamos que vai chegar o dia em que a diferença entre quem é teu povo e quem não é teu povo ficará clara e de forma eterna. Estejamos nós do lado certo, nos capacita, coloca amor no nosso coração, devoção ao Senhor, aumenta a nossa fé, Senhor, fortalece a nossa esperança, fortalece o nosso amor pelo Senhor, pelo teu corpo, Pai, de Cristo, que é a igreja, e nos santifica cada dia. É isso que nós te pedimos, Senhor, e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Que essa palavra possa falar ao seu coração, e amanhã nós estamos aqui, tá bom?